Bem, essa aula de hoje, né, dia 30/6, ela teve um probleminha, não gravou na hora da aula real mesmo, né, na hora de participação de vocês. Então, eu vou fazer vou gravar o que eu resolvi, né, que eu desenvolvi na aula. Esse exercício, eu não vou desenvolver ele não, porque foi um errozinho bem simples que foi gravado numa aula anterior, tá? Então, se alguém ainda tiver dúvida em relação a esse exercício, é só me falar no privado, beleza? Eu não vou resolver ele aqui de novo, porque eu resolvi na aula e eu resolvi no dia que eu comecei, né? Na aula anterior, na aula de segunda-feira, beleza? Então não vou repetir ele aqui não. Aí eu resolvi três exercícios na aula. Um deles foi esse daqui, tá? Esse exercíciozinho aqui, que é parecido com os conceitos, inclusive dessa questão anterior aí, que eu deixei ela resolvida aí em outras aulas. Beleza? Então, vamos lá, né? Essa questãozinha, eu gosto muito desse vestibular aí, que não existe mais, né? Por causa dos estilos do Enem, né? São questões tão inteligentes quanto as do Enem, tá? Então tá aí. Em uma experiência na área conecta três lâmpadas idênticas. Facilitou minha vida demais, porque são todas de mesma resistência, tá? Então fica mais fácil de saber qual que é a potência desenvolvida por cada lâmpada. E outra coisa bacana é que potência, nós vamos entender potência aqui em elétrica como sendo sinônimos de brilho, tá? Quem desenvolver maior potência, obviamente vai apresentar maior brilho, certo? Então potência, então Enem adora cobrar, né? Ótimo. Então todas são iguais. Resistência equivalente da primeira, R. Resistência equivalente da segunda, como está em paralelo, só pegar uma e dividir por 2. Então vai ficar R dividido por 2. Resistência total ou equivalente do terceiro circuito, 2R, que é só somar. Então vou chamar isso aqui de 1, né? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Quem apresenta menor corrente? Esse do meio, porque é o de menor corrente, vou colocar aqui, corrente mínima, que é menor resistência. Compensação, que mínima, é máxima, né? Quem apresenta maior corrente? Quem oferece menor resistência, né? A passagem de corrente, então vai ter maior corrente e em contrapartida, maior resistência, menor corrente. Então, corrente mínima ocorrerá na terceira, corrente máxima na segunda e o outro que está no meio termo. Então, beleza. Uma bateria de três maneiras diferentes, como representado nessas figuras. Para não ter dúvida nenhuma que eu cortei o raciocínio aí, a mesma bateria ligada de três maneiras diferentes. Ligada numa lâmpada sozinha, numa lâmpada em paralelo e uma em série. Gente, olha que bacana. Digamos que aqui minha bateria seja de 110. Não, deixa eu fazer minha campanha aqui. Minha campanha é de 220. Todo mundo um dia fica com 220 aqui. 220 volts. Como só tem uma lâmpada aqui, então automaticamente ela tem 220 volts. Certo? Bateria. A segunda, também 220 volts. Todas são, né? Estou supondo aqui que seja, tá, gente? É só um exemplo. Aí aqui está ligado em paralelo. Principal característica, elas vão compartilhar os 220. Qualquer lâmpada que você pegar aqui está 220. Então já vamos dar uma olhada aqui. Da primeira para a segunda, a primeira lâmpada está ligada a 220. A segunda são duas lâmpadas, mas como estão em paralelo, elas também estão ligadas em 220. Então você está seguindo as orientações, digamos assim, do fabricante, né? Como se fosse isso. Então, em termos de potência, tá? Em termos de potência, o circuito, tá? O circuito 1 será igual em termos de brilho, de potência, circuito 2, tá? Opa, 2. Em termos de potência, mas muda em relação a outra aqui, que ele tem 220. Então você já sabe que vai acontecer o quê? Como as lâmpadas são idênticas, é até mais fácil do que o exercício anterior. E qualquer coisa você corre na outra aula de segunda, tá? Eu resolvi ele melhor até hoje, mas aí você volta na aula que lá no finalzinho eu resolvi direito. Então essa lâmpada aqui vai ficar com 110 volts. A gente só divide bonitinho assim, porque as lâmpadas são iguais, tá? E aqui também 120 volts. Beleza? Beleza.
Ótimo. Então já vi que de cara já deu problema aqui, tá? De cara já deu problema porque não vai desenvolver a mesma potência, tá? O circuito em o circuito um que eu falei que é semelhante em termos de brilho e potência com o circuito 2, tá? Principalmente o 2. Vamos olhar o 2 aqui. O 2 ele tem a mesma voltagem. Quer calcular a potência dele? Eu fiz isso no exercício anterior. Utiliza essa fórmulazinha aqui. No circuito 3, tá? Como a princípio, circuito 3, como a princípio você não sabe qual é a voltagem, eu falei ali, né? Dei a dicasinha ali. Mas você geralmente utiliza essa fórmulazinha de porque a voltagem é diferente, para elas não é igual às outras que é 220, então você usa essa fórmulazinha aqui, ó. Beleza? Então já dei a dica, praticamente respondi tudo. Vamos lá. Considere que nas três situações a diferença de potencial entre os terminais da bateria é a mesma. Ah, desculpa, eu deveria ter lido isso antes, né? Porque como eu já resolvi com vocês hoje, esse exercício eu esqueci de olhar, né? Mas já fiz a suposição aqui. E os fios de ligação têm a mesma resistência, né? Resistência nula. Não vão interferir, só isso que está falando. PQ, PR e PS, a potência, ou brilho, tá vendo que coloca até como brilho? São analogia, né? É a mesma coisa. Correspondentes, respectivamente, às lâmpadas Q, R e S. Beleza. Com base nessas informações, o que é correto afirmar? Ó, de cara, as duas primeiras não podem ser diferentes. Então, já elimina tudo. Por eliminação, já marquei B. Mas vocês viram que eu já tinha comentado que as potências desempenhadas pelas lâmpadas do circuito 1 e circuito 2 são iguais porque elas compartilham a mesma voltagem, né? Uma porque está sozinha, a outra porque está ligada em paralelo, beleza? E eu já havia comentado aqui que PR é maior que PS. Tá, na aula eu comentei mesmo que a potência, né, desenvolvida por essas aqui que estão em série, sozinha e em paralelo, vai ser, né, será maior do que a outra. Por quê? Observe aqui, ó, fiz questão de colocar logo no início, ó, a corrente, o circuito 3 é de menor corrente. Aí você olha aqui, ó, menor corrente, olha a potência proporcional à corrente ao quadrado aqui, ó. Então, com certeza, esse circuito vai apresentar uma potência menor, consequentemente um brilho menor, tá certo? Então, por isso que eu marquei esse aqui. PR é maior que PS. Beleza? Tranquilos? Acaba que aula gravada assim, sem ninguém participando, ela é mais rápida mesmo, tá? E o outro exercício que eu resolvi, que eu desenvolvi com vocês foi esse aqui, ó. Uma coisinha rápida que não, finalzinho de nada, né, que não deu muito certo aí. Beleza? Cortou, mas já dava para as informações foram suficientes para vocês resolverem o restante. Mas como eu não gravei, né? Bem, ele fala, eu adoro o Enem que faz isso. Ele fala, ele te dá uma aulinha aqui, ó, falando com você que, ó, fusível é um dispositivo, né, de proteção contra sobrecarga, né, sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente passa por esse componente elétrico, tá? Né, quando a corrente, né, que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal. Por que nominal? É porque o circuito ele funciona assim. Ele tem uma coisinha de prata, assim, né? Tipo, meio prata assim, beleza? Esse aqui são os polozinhos dele. Aí ele tem um vidro. Isso aqui é de vidro. Um acrílicozinho, né? Fala vidro, um acrílicozinho. Só para você enxergar lá dentro. Aí lá dentro passa um fiozinho de cobre ligando o fio original, tá vendo? Então, esse aqui é o fusível. Aí nessa coisinha aqui, ó, nesse quadradinho aqui, vem especificando se ele é um fusível de 2 amperes, se é um fusível de 3 amperes. Então, é esse valor que vem marcando aqui que a gente chama de especificação do fabricante, ou seja, valor nominal. Ele fala que se passar mais de 2 amperes, esse fiozinho aqui vai romper.
Aí no que ele vai romper, ele vai interromper a passagem de corrente. Ele vai interromper a passagem de corrente. Ele vai literalmente romper. Aí você consegue o acrílicozinho aqui justamente para você visualizar isso, né? Então ele vai romper, o fiozinho vai dilatar e vai romper aqui dentro, interrompendo a passagem de corrente elétrica, tá certo? Caso ela ultrapasse o valor nominal, como deu a dica ali do nosso exercício aí, beleza? Ótimo. Dessa forma, então até aqui eu já sei, dessa forma evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Ótimo. Quem tiver ligado depois ali é protegido, como eu comentei na aula de hoje, é o filtro de linha. É muito comum no filtro de linha ter exatamente um fusívelzinho desse aqui. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte U. Tem isso, o pessoal às vezes chama de U, chama de V, né, de voltagem, de tensão, tá certo? Mas na verdade ele está falando da primeira lei, primeira lei de Ohm. Quem que é a primeira lei de Ohm? Tá certo? Que todo homem não pode ser machista, não, é também, né? Mas é V, verri, 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 né? Quem vê, ri. Então essa aí é a nossa leizinha de homem aí, beleza? Suponha, então tá aí. E esse, ele quer saber qual é a leitura que ele não nos forneceu aqui, mas ele fala que o circuito, o fusível, perdão, ele suporta até 500 miliamperes, certo? Então ele vai deixar passar aqui 0,5 amperes, beleza? No fusível, é o máximo que pode passar. Qual é o máximo valor de U? Ué, o máximo valor de U, o máximo valor de energia, é onde eu usar o máximo de energia possível sem queimar o fusível, que é meio. Estou no limite, tá? 0,50 alguma coisinha ali já vai queimar. Então ele quer saber o valor máximo para que não queime o fusível. Vamos lá então. Esse circuito pode ser até desenhado de forma mais tranquila, tá? Mas, gente, tem várias formas de resolver isso aqui. Se você falar comigo, olha só, 120 ohms, aí tá passando a corrente de meio ampere, olha. Então tá fácil saber a corrente que passa nesse outro aqui, ó. Só que antes, deixa eu dar uma organizada aqui. Aqui é o polo positivo, que eu vou chamar de terminal A. Terminal que é polo. Aí você vem andando aqui, chega nesse ponto aqui, ele também vai ser A. Por quê? Porque não tem nada entre o A de baixo e o A lá de cima, né? Não tem nada. Então a tensão, a energia é a mesma. Beleza, aí depois tem várias opções de caminho aqui. Posso subir para 60 ohms aqui, no meio aqui 120 e aqui embaixo 60. Certo? Eu não posso falar, caso eu posso falar que essa corrente que vem aqui para cima, 60, é a mesma que vem aqui para baixo 60? Uai, mas a nossa voltagem, a nossa bateria, ela tem visão além do alcance. Esse desenho é velho, não vou nem falar o nome dele. Tem visão além do alcance, ou seja, ela sabe o que tem depois, o que vem depois. Ela não enxerga só 60, ela enxerga o que vem depois. Então, se fosse as únicas opções, aí ótimo, e mesmo tanto que vai para cima vem para baixo. Mas não, aqui ainda tem essas outras aqui, ó. E do lado de cá eu vou chamar de B, ponto B, que é a mesma coisa que depois do polo negativo. Então aqui também seria o B. Não está encostando, observa que não está encostando, está passando bem perto. Mas olha só, existe outra divisão. Aqui é uma divisão de corrente, 3, e aqui é uma união de corrente, 3. Né? Aqui separa para passar nas resistências no fusível e aqui junta para voltar para a bateria. Só que aqui tem outra divisão também, ó. Né? Vou até chamar de C. Tem outra divisão aqui, ó. E aqui embaixo tem outra divisão, união aqui. Tá? Vou chamar de D. Então tem algumas coisas. Ó. Essas duas estão em paralelo entre si. Essas duas estão em paralelo entre si. Tem uma resistência antes dessas duas. Então dá para resumir isso aqui. Não precisa não, tá? Mas eu vou resumir depois para mostrar. Eu posso juntar essas duas aqui, ó, porque as duas são em paralelo. Eu junto. No que eu junto, essa aqui só tem um nome, gente, só tem uma aparência meio
assombrando a gente, mas é super simples. Porque não encostou aqui, ó. Se encostasse, o bicho pegava. Mas não encostou. Então, se você juntar essas duas aqui, ó, vira uma só. Aí já fica mais fácil, fica um triângulozinho aqui pra cima. Se eu juntar essas duas aqui, fica uma só. Então fica um triângulozinho para baixo. Então tem como esse circuito aí ele ficar mais tranquilo, tá? Mais fácil de desenhar. Por exemplo, eu posso fazer ali aquele de 60 que eu desenhei agora. Chegou lá no ponto C, desce, aí eu junto aquelas duas em uma só e desce para o ponto B. Olha o que eu fiz aqui. Ponto A e ponto B. Posso fazer isso. Tá. O lado daqui eu posso juntar essas duas aqui, 60 e 120, fazer virar uma só, tá certo? Aí esse aqui poderia, ó, só para localizar melhor aqui poderia, aqui é o ponto C e aqui o ponto D, só para ajudar a localizar aí. Aí beleza. Aí depois aqui eu deixo 40 sozinho ali, por enquanto, tá? Então, olha só como que ficaria. Aí depois o circuito vai embora. Vai embora para bateria, vai embora para bateria. Então, aqui seria o de 60, nem mexi nele, deixei aqui 60 ohms. Esses dois eu juntei. Como eles estão em paralelo, como é que eu faço para resolver? Ah, eu faço um sobre 30 mais um sobre 60. Como são só dois, eu prefiro fazer o produto pela soma. Então eu multiplico e divido pela soma, tá? Então vai dar aqui 180, 1.800, né? Dividido por 90. Tá? Então tá fácil de resolver isso aí, né? Que vai dar o que aqui? 20 ohms. Então, no lugar daquela de 30 e de 60, eu coloco uma só de 20 ohms, tá? A Carmen, eu prefiro fazer do outro jeito, então faça do outro jeito. RP é igual, que é paralelo, né? 1/30 mais 1/60. Tira o mínimo múltiplo comum aí bonitinho, né? Vai ficar 1/RP. Tirar o mínimo aqui vai dar quanto? 60. 60 por 30, 2 mais 1. 60 por 60 vai dar 1, né? Vezes 1. Então aqui vai ficar 1/RP. Eu prefiro fazer produto pela soma, eu acho mais fácil. E aqui vai ficar 3/60. Multiplica cruzado ou inverte os dois lados. Então vai ficar RP, se inverter os dois lados, né? Aí vai ficar 60 dividido por 2, por 3. Eu tô quase achando o resultado aqui, né? Por 3. Aí daria o 20 lá que eu achei, tá? Beleza. Aí o que eu fiz? Aqui, ó, tá vendo esse aqui de 40? Deixei ele quieto aqui, não mexi nele. E esses dois aqui é o de 120 e o de 60. Outros em paralelo, aí eu prefiro fazer assim, ó. Então eu fiz isso aqui, ó. O produto pela soma. Então vai ficar 120 vezes 60. Dividido por 180, que é a soma, né? Dos dois. Aí dá até para simplificar um bocado aí, né? Se eu dividir isso aqui por 3, evitar fazer essa contaiada, por 3 aqui vai dar 20, por 3 aqui vai dar 60. Nossa, eu devia ter dividido por 60, né? Pelo amor de Deus. Aí aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então vai dar, no final das contas, uma resistência de 40 ohms. Né? Vai ficar 120 dividido por 3. Então aqui no lugar dessa daqui eu ponho um de 40 ohms. Eu não resisti, acabei resolvendo, né? Nem precisava resolver. Mas tudo bem, em cima fica. Olha que bacana. Em cima ficou uma de 60 e uma de 20. Tá em série, é só somar. E aqui embaixo ficou duas de 40, que tá em série, é só somar. Então dá para simplificar mais ainda, tá? Colocando essa aí de cima, juntando essa de cima, fazendo ela virar uma só, e juntando essa daqui de baixo, fazendo ela virar uma só. Aí nem precisa mais desses pontos C e D, né? Lógico, né? Mas eu vou só para localizar a gente aqui, ó. Aqui o ponto A, ó. Aqui o ponto B.
Só que, como essas duas aqui estão em paralelo, eu somei, em série, perdão, como essas duas aqui também estão em série, eu somei. Então vai ficar aqui 80 ohms e aqui vai ficar 80 ohms também. Eu não resisto, resolvo, né? E agora, como você tem duas em paralelo, dá para simplificar mais ainda, né? Dá para simplificar mais ainda. Juntou as duas ali, é só pegar uma e dividir por dois. Então tá ali o ponto. O ponto A, o ponto B. Aí você pega o quê? 80. Como tá, as duas são iguais, basta pegar 80 e dividir por 2. Então aqui vai sobrar uma resistência de 40 ohms. Beleza? Dá para fazer sim também. Tem outros jeitos raciocinando aqui, tá? Tem outras maneiras de raciocinar. Por quê? Se nós descobrimos, né, se foi dado aqui, que está passando meio nesse circuito aqui, ó, justamente aqui, ó, onde que passa no 120 ali, ó, 120 ohms está passando meio, então em 60 ohms está passando quanto? O dobro, porque é mais fácil passar no meio de 60 ohms do que 120. Então aqui vai estar passando exatamente o dobro de corrente. Então vai estar passando 1 ampere. E esse 1 ampere, vai passar pelo de 60 aqui, ó, vai juntar com esse outro meio e vai passar quanto no 40 aqui, ó? Vai passar 1,5, ué. Vai juntar, ué. 1,5. Agora, olha depois que eu desenvolvi isso aqui. No final das contas, nós descobrimos só que dessa parte de baixo aqui, ó, tá passando 1,5. Esse 1,5 chegou aqui, né? E é lógico que chegou, tem que chegar mais, né? Porque a parte de cima que eu nem falei nada. Então, passaram meio aqui, passou um aqui. Por que passou um aqui mesmo, cara? Porque é mais fácil passar aqui. Se aqui passou 120, se em 120 passou meio aqui, então tem que passar um. Juntou as duas no ponto D, virou 1,5. Então nessa parte de baixo do circuito tem 1,5. Mas olha o que, que eu fiz aqui, ó. Eu acabei descobrindo que se juntar toda a resistência de cima vai dar 80 e se juntar toda a resistência de baixo vai dar 80. Para a corrente que estava aqui na bateria, que tem uma visão além do alcance, ela já sabia disso. Ela já sabia que tinha 80 lá em cima e que tinha 80 aqui embaixo. Então, se tem 1,5 na parte de baixo do circuito, na parte de cima também vai ter 1,5, tá? Então, não vou colocar aqui porque eu não, né? Também vai ter 1,5. Só que vai ter 1,5 como, Carlos? Vai, do mesmo jeito daqui, ó. Quem é maior? Esse aqui. Então, vai passar quanto aqui? Meio, é mais difícil de passar. Então, vai passar meio ampere aqui. Aí, no 30, vai passar quanto? Vai passar 1. É mais fácil passar lá, vai passar 1. 1 ampere. Então, vai juntar. Vai ficar 1,5 que passa na parte de cima. Aqui, ó. No de 60 passou 1,5 sozinho, ó. 1,5 ampere. Depois que dividir um ponto C, meio para cá, 1 para cá. Então eu descobri que ao todo, qual é a corrente? 3 amperes. Tá certo? 3 amperes. Tem outra maneira de resolver, tá? Como eu não terminei de resolver, eu terminei de resolver. Terminei resolvendo de outro jeito. Então é bom que você vai ter aqui na aula gravada um jeito diferente de resolver. Então eu deduzi, eu cheguei à conclusão que a corrente total é 3 amperes. E eu quero saber quem que é a tensão total. Então o que, que eu faço? Verri. Porque agora eu já sei qual que é a voltagem total. Não sei, que ele chamou até de U, né? Vou chamar de U então. U. Quem que é a resistência total? Eu cheguei à conclusão aqui que é 40, Carlos. Ó, resistência total aqui, ó. Total. 40. Qual que é a corrente total? 3 aqui, ó. Deduzi que é 3. Então 3 vezes 40 vai dar uma tensão de 120 volts. Fechou. É porque eu queria desenvolver e resumir, mostrar que o circuito, desenhar ele meio que parecendo um losango aqui, mas só que ele é tranquilo, tá? Ele pode ser resumido e é tranquilo. Mas não precisava, tinha outras formas, como eu comecei a resolver na aula de hoje, que não deu problema e não gravou. Passou meio ni 120. Eu nem precisava mexer na parte de cima. Passou meio na parte. Vamos até pegar um verdinho aqui. Passou meio na parte do 120. Aí se passou meio em 120, então passou o dobro em 60. Porque é mais fácil passar. Então, então ao todo, né?
1,5. Então passaram 1,5 amperes aqui embaixo. Ó. A corrente aqui embaixo é essa, 1,5 amperes. Se você, se você descobrir só a voltagem aqui embaixo, agora que você sabe as correntes, olha, como assim? Mas esses dois estão em paralelo entre si. Então, ou você faz para descobrir a voltagem só aqui, ó, nesse de baixo, que é a mesma coisa de descobrir no de cima. Então, se você for calcular aqui, ó, jogar VRI só para aquele de 60, VRI vai ficar o R que é 60, né? Vezes a corrente que é 1. É, realmente, tem que deduzir, não dá para saber. Como ele falou que é meio do outro lado, tem que ser 1 aqui. Então você já achou 60 volts. Uai, 60 volts. O outro que está em paralelo é 60 também. Ó. Tem que ser para 60 também. E esse outro aqui? Uai, esse outro você vai ter que calcular. Você vai ter que calcular qual que é a voltagem nesse outro aqui, ó. Ah, você sabe o R, como você sabia aqui. Sabe a corrente que é 1,5. Para esse aqui agora é 1,5. Aí você descobre qual que é a voltagem na parte de baixo toda. Então vamos lá. VRI. Então a voltagem vai ser quanto? 40. Foi esse jeito que eu resolvi na última aula. Na aula que não gravou. Vezes 1,5. Então a voltagem vai dar quanto? 60. 60 volts. Então olha só. Foi 60 nesse aqui de 40 e 60 no outro. Então, como tá um do lado do outro aqui, você tem que somar. Ao todo deu 120 volts. Então tem várias maneiras de resolver. Cada hora vocês vão achar um jeito mais fácil de resolver. Mas vocês viram que a única fórmula que eu uso é VRI. Eu uso VRI ou para todo mundo ou especificamente para uma resistência só. O bacana do VRI é isso. Eu uso ele para todo mundo, eu uso só para uma resistência. Então eu descobri a voltagem desse conjuntinho aqui e descobri essa que está isolada aqui. Nem mexi lá em cima, tá? Então eu deduzi que é 60 aqui, mais 60 aqui. Não tem mais ninguém no caminho aqui, então eu somei as duas, deu 120. Beleza? Vocês vão ver que cada hora eu vou resolver de um jeito. Quando eu ver que vocês se identificaram mais, eu padronizo. Só resolvo daquele jeito. Beleza? No mais, um abração. Desculpa o probleminha que deu antes, que não foi possível gravar.